Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Essa videoaula ela tem como objetivo apresentar para vocês alguns pontos centrais do mercantilismo e da fisiocracia. Eu caracterizei essas duas formas de pensar ou de fazer análise econômica como pré-clássicas, tá? Porque elas surgem antes do período clássico. Então a gente vai ver um pouquinho sobre essas duas formas de fazer análise econômica. Tá? Eu reforço que essa videoaula ela não substitui a leitura, então é importante que vocês façam a leitura do material. Então a forma de fazer a análise econômica que a gente vai começar seriam os mercantilistas. Tá? Bom, o mercantilismo como forma de análise econômica ele vai ter um período um pouco longo, que vai desde mais ou menos 1500 até 1776. Tá? Esse período de 1500, a data 1500, ela não é uma data fixa, tá? É uma data mais para a gente colocar um ponto de observação, né? Uma data média, digamos assim, que coincide com a expansão comercial europeia, né, com as grandes navegações, com a formação e intensificação do sistema de mercado. E 1776 está identificado aqui com a publicação da Riqueza das Nações, que é o livro do Adam Smith, que é o livro que inaugura uma outra forma de pensar a economia, que seria a forma clássica. Bom, então o pensamento mercantilista, a análise econômica mercantilista, ela surge no bojo desse movimento de expansão comercial europeia. O que está caracterizado, né, nessa expansão comercial europeia? Né? As grandes navegações, a busca por novas fontes de matérias-primas e de produtos que possam ser comercializados com lucro. Tá? Então isso caracteriza o sistema econômico de onde emerge o pensamento mercantilista. Uma outra característica do pensamento mercantilista, como vocês devem ter percebido pela leitura dos textos, é a identificação da riqueza com os metais preciosos. E a gente percebe isso, que a expansão comercial europeia, uma parte dela também foi em busca de fontes de metais preciosos. Então os mercantilistas eles tinham uma ligação muito forte com os metais preciosos. Bom, a análise econômica mercantilista, ela não é propriamente dita uma escola. Tá? Vocês vão ver, para quem lê o Bruy identifica como uma escola, o Galbraith fala que não é uma escola, mas a gente pode caracterizar esses pensadores mercantilistas como um conjunto de autores que vai buscar normas de ação. Tá? O que o Estado Nacional deve fazer para a obtenção da riqueza do reino. Então, enquanto teoria, enquanto análise econômica, a análise mercantilista ela ainda é normativa. Tá? Por mais que em alguns fragmentos de alguns autores, como por exemplo o Petit, se busque alguma relação um pouco mais positiva, tá? No sentido de ciência positiva. Mas em grande medida o pensamento mercantilista ele é normativo. Tá? E nesse período longo que a gente tem aqui de 1500 a 1776, existe um conjunto de autores muito grande, com textos que são esparsos, mas são textos dedicados à análise econômica, mas a gente também não tem um conjunto de regras e leis e teorias que são compartilhadas entre esses autores. E havendo isso, se houvesse isso, é que a gente poderia caracterizar ela como uma escola. Bom, então, como eu já havia caracterizado, os autores mercantilistas eles vão ser em grande medida mercadores, funcionários públicos, estadistas e não pensadores, tá? Homens que se dedicam ao estudo, né, à academia. Os clássicos já vão ter um pouco disso. Tá? Por mais que eu tenha falado, né, que a gente tenha vários textos e não haja um conjunto de doutrinas comuns ou de teorias comuns, a gente pode destacar alguns pontos que são semelhantes entre os fisiocratas. Tá? Bom, então o primeiro elemento da análise econômica mercantilista que eu queria destacar aqui para vocês é a busca por metais preciosos. Os mercantilistas eles identificavam nos metais preciosos, né, ouro e prata, a riqueza. Então a busca do Estado Nacional, a prática do Estado Nacional, era voltado à obtenção de mais metais preciosos. Tá? E isso está identificado com uma prática de balança comercial positiva, ou seja, os países deveriam exportar mais do que importar. Por quê? Quando eles exportam, eles receberiam ouro e prata, né, metais preciosos, na troca por esses bens produzidos internamente. Quando eles importam, eles estão enviando metais preciosos para o exterior. Então,
como eles identificavam a riqueza com os metais preciosos, eles sempre eram favoráveis à balança comercial positiva, ou seja, deve-se exportar mais do que importar. Quando a gente analisa isso num contexto geral, quando a gente pega todos os países adotando esse mesmo critério, isso não pode se chegar todos os países fazendo essa prática ao mesmo tempo. Tá? Então isso leva a um contexto de rivalidade entre os estados nacionais. Tá? Dado que a análise econômica mercantilista pregava a balança comercial positiva, então os países adotavam práticas protecionistas. Tá? Então eles criavam impedimentos para que produtos acabados, principalmente produtos acabados, entrassem nos seus países, e eles reforçavam a prática, a postura de exportar. Então isso, em alguma medida, resultava em um conflito entre os países. Então há uma beligerância entre os países porque a gente não pode observar ao mesmo tempo todos os países exportando mais do que importando. Essa prática protecionista, essa busca por metais preciosos, ela está relacionada nesse contexto de surgimento e de fortalecimento dos estados nacionais. Né? Quando a gente pega esse período que vai de 1500 até 1800, até 1776, a gente tem a formação e a consolidação de vários estados nacionais na Europa. Então, os autores mercantilistas, a análise econômica mercantilista, ela está muito relacionada com a defesa da atuação do Estado. Então, o Estado mercantilista, a partir dos escritos mercantilistas, o Estado tem que ter uma postura protecionista, ou seja, uma postura de intervenção sobre os mercados. Bom, outros elementos da análise econômica mercantilista seriam a expansão colonial. Isso está identificado com essa expansão comercial europeia. Outro elemento seria a necessidade de uma população numerosa. Tá? Aqui os autores mercantilistas, alguns deles já diferenciam entre trabalho produtivo e trabalho improdutivo. Então, na análise econômica mercantilista, eles identificavam que a população numerosa seria benéfica, né, para a expansão da riqueza do reino, porque seriam mais trabalhadores produzindo bens e serviços que poderiam ser exportados, né, e poderiam ser transformados em metais preciosos. E um outro aspecto disso é que, com uma população trabalhadora numerosa, né, uma população numerosa levaria a uma população trabalhadora numerosa, e isso resultaria em salários próximos ao de subsistência, né, salários que seriam baixos em último grau, em última medida. Um autor que eu pedi para vocês analisarem e que eu vou destacar aqui é o Petit. Tá? O Petit ele já é um autor que vai escrever em meados do século XVII, então ele já é um autor mercantilista em fase avançada, digamos assim, e ele já traz alguns elementos, ele faz análise econômica com algumas coisas importantes. Tá? Então, apesar de a análise dele ainda ser bastante normativa, ele já traz algumas questões, né? Como, por exemplo, buscar um fundamento para o valor. Vocês devem ter visto que ele afirma, né, que a terra é a mãe do valor e o trabalho é o pai. Então ele já busca identificar aqui qual que seria a fonte do valor. Tá? Outros elementos da análise econômica do Petit são, por exemplo, a busca por identificar quais seriam os gastos públicos, né? Quais são os gastos do Estado. Então ele vai identificar, por exemplo, que o Estado tem que gastar com a manutenção dos soberanos. O Estado tem que gastar com o provimento de serviços públicos, de estradas, portos. Ele fala também, em alguma medida, sobre educação, o financiamento da educação. Então ele já faz uma análise aqui de quais que seriam os gastos do Estado. Isso é bastante importante, porque isso, de alguma forma, antecipa a análise que a gente tem modernamente, que é estudada dentro da área de finanças públicas ou economia do setor público. Para fazer frente a esse gasto público, ele já teoriza de como deveria ser a arrecadação de impostos. Então ele já traz alguns elementos importantes que, inclusive, estão presentes na análise de finanças públicas hoje, que a arrecadação tributária, a arrecadação de impostos, ela deve ser fácil, por exemplo. Tá? Então o Estado, quando ele vai tributar alguém, ele deveria realizar essa tributação de forma prática. Então, um exemplo, ele afirma que o Estado deveria, por exemplo, tomar uma parte da terra de alguém como imposto, ele deveria tomar uma parte do produto. Tá? Porque se ele toma parte de uma terra, ele vai ter que ou vender essa terra ou
vai ter que produzir nessa terra. Então, o ideal para a arrecadação, para que ela seja mais simples, mais fácil e possa financiar os gastos públicos, é que se arrecade em cima da produção. Algumas outras análises que ele faz, por exemplo, usura. Ele afirma que a usura é uma forma de uma recompensa por abrir mão de uma porção de capital. Ele também tenta justificar o monopólio, né? Quando os estados nacionais, quando os autores mercantilistas pregam que os estados nacionais façam protecionismo, a gente está pensando aqui numa forma de monopólio. Então ele tenta justificar aqui o monopólio. Outros dois pontos que eu trago aqui para destacar para vocês é que o Petit também busca identificar como que se mensura a riqueza de um reino. Tá? Então ele vai falar em contagem de gado, de produção de trigo e outros elementos para a gente tentar medir a riqueza nacional. Muito próximo do que a gente tem hoje, ou pelo menos um rudimento do que a gente tem hoje, do que é o PIB. Tá? O PIB seria a soma de todos os produtos e serviços, né, a riqueza que é produzida num período de um ano num país. E um outro ponto que os mercantilistas já identificavam, e o Petit também identificava, era a relação entre moeda e preços. Modernamente, a gente vai ver mais à frente, nos autores neoclássicos que falam já sobre alguns elementos macroeconômicos, a chamada teoria quantitativa da moeda. A teoria quantitativa da moeda ela vai dizer o seguinte: quando aumenta a quantidade de moeda, os preços também aumentam. Essa análise de preços e moeda, né, a moeda causando aumento de preços, tem a ver também com esse contexto histórico de expansão da obtenção de metais preciosos que os estados europeus, que os países europeus fazem nas Américas. Tá? Então, um período histórico ali no século XVII é muito famoso, um período de inflação, dado a descoberta e a utilização, a obtenção de ouro, que é feita pela Espanha na América Espanhola. Então, essa quantidade de metais preciosos, essa riqueza em metais preciosos que vai na Europa, que não é acompanhada pela produção de bens e serviços, faz com que haja um aumento dos preços. Mas essa análise de moeda e preços dos mercantilistas é muito mais no sentido de que o aumento da quantidade de moeda e o aumento dos preços induzem a produção. Então, as pessoas vendo, né, os produtores vendo os preços subindo, eles ficam incentivados a produzir cada vez mais. Então, os autores da teoria quantitativa da moeda no século XX, eles vão ver essa relação de expansão monetária com preços de forma negativa, mas os mercantilistas viam isso de forma positiva. Dois outros pontos que eu quero destacar aqui do Petit é que ele tem um livro que é chamado de Aritmética Política, e lá ele já identifica algum rudimento de metodologia associado à análise estatística da riqueza de um reino, da riqueza de um país. Então, a gente pode talvez até dizer que o primeiro nome da economia, né, dessa área de estudo, foi dado pelo Petit de aritmética política. E, por exemplo, alguns autores identificam nele o Petit como o primeiro economista, né, a origem da economia partindo do Petit. A segunda forma de análise econômica que eu vou apresentar para vocês, que eu vou trazer aqui para vocês, é a análise econômica fisiocrata. Tá? Os autores fisiocratas, eles são, a gente pode chamar a fisiocracia aqui de uma escola de pensamento. Por quê? Existia um conjunto menor de autores, esses autores compartilhavam de ideias comuns, de teorias comuns, então a gente pode atribuir a eles esse papel de escola. Outro elemento que é importante aqui dos fisiocratas é que eles faziam uma análise econômica positiva. Tá? Eles já tinham essa pretensão de buscar uma análise econômica que identificasse leis gerais. O contexto histórico dos fisiocratas está relacionado aqui, ou é no mesmo período, de uma França pré-revolucionária. Vocês devem ter estudado em algum momento, ou já devem ter lido em algum momento, que a França teve uma revolução burguesa em 1789, tá? A Revolução Francesa, muito conhecida, e essa revolução, ela de alguma medida, ela também visou superar alguns limites que os fisiocratas já identificavam. Mas os autores fisiocratas, eles tinham uma posição mais reformista com relação a esses problemas. E, além disso, eles não tinham uma pretensão, por exemplo, de mudar a estrutura social francesa. Eles ainda eram favoráveis à existência de uma nobreza, que essa nobreza deveria ter alguns privilégios,
que a classe de proprietários de terra deveria manter os seus privilégios, enquanto que a Revolução Francesa ela foi um pouco mais severa com relação a esses elementos. Falando aqui que os fisiocratas eram reformistas, eles eram reformistas em relação ao quê? Algumas características do Estado francês. Para quem lê o Bruy fala que a França ainda tinha alguns elementos feudais, né, a existência de alguns elementos feudais. E além disso, a França tinha passado por um período de expansão de ideias mercantilistas, pelo ministro das Finanças do Luís XIV, que era o Colbert. Então, eles eram contrários a esse Estado interventor. Então, era em grande medida contra isso que os fisiocratas eram reformistas. Bom, eu destaquei aqui uma frase do Hunt para vocês, que ele fala que as mudanças que eram desejadas no Estado francês, ou na França naquela época, não poderiam ser obtidas por meio de reformas. Os fisiocratas eles se identificavam como economistas. Então, é interessante perceber que autores pré-clássicos já se identificavam como economistas. E o termo, a expressão fisiocracia, está identificada com uma ordem da natureza. Então, a teorização, a análise econômica dos fisiocratas estava muito associada à busca de identificação de uma ordem natural. Então, a análise econômica fisiocrata, ela visava, em um primeiro momento, identificar leis gerais, né, leis causais das relações econômicas, muito influenciada pelo contexto da expansão da revolução científica que se observou nas ciências naturais, principalmente nas ciências físicas. Então, os fisiocratas eles buscavam identificar leis naturais, e uma primeira lei, uma primeira identificação para eles que era muito clara, era uma ideia de ordem natural, de uma ordem da natureza. Então existiam leis na natureza que deveriam ser observadas e que deveriam, depois de descobertas, serem seguidas para que as coisas, ou que para a condução econômica do Estado devesse atender essas leis naturais. E uma coisa que está relacionada a isso é a defesa deles do livre mercado. Então, como havia uma lei natural, toda ação do Estado que fosse contra essas leis naturais geraria um resultado negativo, ou geraria piora do quadro econômico. Então, por isso eles eram favoráveis à liberdade econômica, né, ao liberalismo econômico, ao livre mercado. E essa defesa do livre mercado ela tem uma expressão muito famosa, que é inclusive utilizada até hoje, que é o laissez-faire. Então, o laissez-faire, a origem do termo laissez-faire está associado aqui com os pensadores fisiocratas. Como eles tinham essa identificação da natureza, com ordem natural, eles atribuíam à agricultura o papel de geração de riqueza. Então, lá os mercantilistas identificavam na obtenção de metais preciosos a forma de geração de riqueza, e os fisiocratas identificavam que era a agricultura que gerava riqueza. Como que a agricultura, por que a agricultura era quem gerava riqueza? Bom, se planta e se colhe, e dessa diferença, né, do que se usa de semente para plantar e do que se obtém de produto, é muito fácil identificar uma diferença de produção. Então, os fisiocratas identificavam aqui como uma lei da natureza esse poder de multiplicar os bens, né, no caso os produtos agrícolas. E aqui eles têm uma ideia muito interessante que é de produto líquido. Então eles conseguem identificar muito claramente na agricultura a ideia de um produto líquido que surge de um ato produtivo. Isso é bastante interessante porque eles vão afirmar que a arrecadação de impostos ela deve incidir só sobre esse produto líquido. Então, se esse produto líquido é gerado só na agricultura, a arrecadação de impostos ela deve ser obtida só através da tributação desse produto líquido. E as outras atividades econômicas não deveriam ser tributadas. Um elemento da análise econômica fisiocrata que é muito famoso é o tableau, o tableau économique, que foi elaborado pelo François Quesnay. O tableau é uma coisa bastante interessante porque ele já identifica um modelo econômico, um modelo macroeconômico. Então ele tem ali classes produtoras, a circulação e como funciona a circulação de bens, serviços e dinheiro. Então é um modelo de economia fechada onde ele já imagina como acontecem os fluxos econômicos. Então já é uma forma primitiva de um modelo macroeconômico. Bom, então o tableau ele identifica três grupos, três classes, que seriam os proprietários de terra, os produtores, que são os agricultores, e também, por fim, a classe estéril.
Os proprietários de terra aqui fica fácil identificar, né? São aqueles que possuem as terras. Os agricultores, né, os produtores agrícolas, eles não são proprietários dessas terras, eles arrendam essas terras dos proprietários de terra. Então veja, ainda tem uma nobreza proprietária de terra que arrenda, né, aluga essa terra, o uso dessa terra para alguns produtores agrícolas. E existe uma classe de produtores estéreis que são os artesãos, comerciantes, financistas, entre outros. A ideia do tableau, ela parte do Quesnay, que era um médico, ele foi médico na corte francesa, e ele identifica o tableau de forma semelhante ao fluxo sanguíneo. Tá? É a partir disso que ele pensa o tableau como um fluxo circular de bens, serviços e dinheiro. O tableau, de modo geral, ele é um modelo que é estático. Tá? Se vocês observarem, né, nas figuras, tanto no Bruy quanto no Genário Oliveira, o ponto de partida e o final são sempre os mesmos. Tá? Então é isso que a gente está afirmando aqui como um modelo estático. E além de ser estático, ele é um modelo fechado. Tá? É um modelo onde não tem novas entradas de unidades econômicas ou saída de unidades econômicas. Então ele é um modelo estático e fechado. E por fim, o tableau ele deixa muito claro que a produção líquida, né, que o produto líquido, ele surge da agricultura. Bom, pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma figura do tableau. Eu peguei a figura lá do Genário Oliveira, e aqui ela mostra, a gente pode identificar alguns elementos da análise fisiocrata. Então a gente tem aqui um ponto de partida onde a gente tem os agricultores tendo 2.000, tá? A gente pode falar 2.000 em moeda, não vou caracterizar aqui com alguma unidade de medida. Então a gente tem 2.000 em moeda dos agricultores, 2.000 em produtos agrícolas e 1.000 em matérias-primas. Tá? E os produtores de manufaturados, tá? A classe estéreo, tem 2.000, tá, em produtos manufaturados. Isso aqui é o ponto de partida, tá, após uma rodada de produção. Então, vocês devem identificar aqui no ponto A que os agricultores estão pagando a renda da terra aos proprietários de terra. Tá? Então, é isso que está identificado aqui com o ponto A. Os proprietários de terra, eles vão pegar esse recurso e vão comprar produtos tanto da classe estéreo quanto dos agricultores. É o que está identificado aqui com a letra B. Então, os proprietários de terra vão comprar 1.000 de produtos manufaturados e 1.000 de produtos agrícolas. A classe estéreo vai enviar 1.000 dos seus produtos manufaturados para a classe dos proprietários de terra, que é o que está identificado aqui com o ponto C. O ponto D, a gente tem o seguinte: os produtores de manufaturados, né, a classe estéreo, vão pegar aqueles 1.000 que eles receberam dos proprietários de terra e vão comprar 1.000 em produtos agrícolas. Tá? Então esse dinheiro que foi recebido pela classe estéreo dos proprietários de terra volta para os agricultores. E os agricultores e a classe estéreo trocam entre si produtos manufaturados e matérias-primas, que é o que está identificado aqui com a letra E. Então, depois desse círculo todo, a gente tem um novo início, e aí a gente tem de novo a classe de agricultores pagando os 2.000 em renda da terra, os proprietários comprando bens e serviços tanto da classe estéreo quanto dos agricultores, a classe estéreo enviando esses produtos para os proprietários de terra, a classe estéreo usando o dinheiro que recebeu dos proprietários para comprar produtos agrícolas dos agricultores, e depois os agricultores e a classe estéreo trocando entre si produtos manufaturados e matérias-primas. Então percebam que é um círculo, né, um fluxo circular fechado. Tá? Então não há aqui a intervenção de outros agentes econômicos. Em nenhum momento a gente tem, por exemplo, aqui um financiador que está emprestando dinheiro para uma dessas classes. Não, são essas três classes. E também ele é estático. Tá? O ponto de partida ele é sempre o mesmo, e o total de produto e de dinheiro gerado nesse fluxo é sempre o mesmo. Então ele é um fluxo fechado e estático. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula sobre os mercantilistas e os fisiocratas. Os textos estão lá na página do Moodle, vocês já estão habituados. Reforço que, caso vocês tenham dúvida, vocês podem
entrar em contato comigo, fiquem à vontade por e-mail ou pelo Moodle. E é isso, pessoal. Até a próxima. Um abraço.